Boa noite, queridos. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Deus, nós apresentamos diante de Ti mais uma vez a Tua palavra, Senhor. E Espírito Santo de Deus, você que está em nossas vidas, que está neste lugar, você que é o mestre por excelência, aquele que nos ensina acerca da verdade, Senhor, que ilumina o nosso entendimento, Deus, que nos dá luz para compreendermos a Tua palavra. Que nessa noite, mais uma vez, Espírito Santo, você venha e fale ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Abram suas Bíblias no livro de Números, no capítulo 13. Nós, antes de tudo, precisamos entender que o contexto desses capítulos que nós vimos até agora, e inclusive os que nós veremos hoje, estão tratando desse momento em que Israel sai do Egito, ele é liberto dos 400 anos de escravidão. Deus liberta Israel do Egito, e então agora eles estão nessa peregrinação entre o Egito e a terra prometida, ou seja, Canaã. Então, Deus está direcionando o povo, Deus dá ordenanças básicas acerca até mesmo de higiene em relação ao deserto, algumas coisas que eles tinham que fazer por estarem no deserto. Deus já também coloca algumas leis para eles durante esse tempo, para que eles então se movam em cima dessas leis. Dentre dessas leis tinham também as leis cerimoniais, então, porque o culto a Deus deveria permanecer, continuar acontecendo. Então, toda a questão dos animais que precisavam ser providenciados para o sacrifício, todos eles, obviamente, apontando para aquilo que Jesus faria na cruz. Então, eles estão em busca dessa promessa que Deus tinha feito, não para eles especificamente, mas tinha feito para Abraão e toda a sua descendência, que, obviamente, eles eram parte dessa descendência abrâmica e estavam então em direção à promessa que Deus tinha feito para Abraão e toda a sua descendência. Então eles estão nesse caminho entre o Egito e indo em direção à terra de Canaã. No capítulo 13, queridos, no verso 1, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Então todos eles eram chefes dos israelitas. Então Deus para ali no deserto de Parã, antes de entrar na terra de Canaã, e ordena, separa pelo menos ali um líder de cada tribo. E fala, olha, vocês têm que entrar na terra de Canaã e verificar algumas coisas. Então, lá no versículo 17, queridos, podem pular até o versículo 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa. Lá no versículo 18, vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos. É importante a gente guardar essa palavra que Moisés está falando para os espias. Sejam corajosos, tragam alguns frutos. Era a época do início da colheita das uvas. Então, antes de tudo, para a gente contextualizar, o que era a terra de Canaã? A terra de Canaã era a terra onde Abraão habitava. Quando Abraão sai de Ur dos caldeus, Deus direciona ele para ir para essa terra, que é a terra de Canaã. Ele chega em Canaã, ele se estabelece lá, e lá em Gênesis 15, versos 12, 16, é importante a gente entender
por que Abraão recebe, por que eles estão indo na direção e algumas coisas que vão acontecer aqui nesse contexto. A gente precisa ler um pouco lá atrás para a gente entender o que está acontecendo aqui, o que vai acontecer. Diz assim lá em Gênesis, capítulo 15, versos 12 e 16. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes, olha só o que Deus está falando, ele se estabelece em Canaã, ele está ali, acaba de chegar em Canaã, ele tem um sonho onde Deus fala para ele algumas coisas. Saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Então, Abraão está ali, mal começa a sua descendência. Na verdade, nem descendência estava ocorrendo ainda, e Deus já meio que esculhamba com a promessa, né? Porque Deus fala assim, olha, de você eu farei uma grande nação, né? A sua descendência será como as estrelas do céu. E aí Deus já fala, olha, da sua descendência se tornarão escravos durante 400 anos numa terra estrangeira. De que terra que ele estava falando? Deus estava falando do Egito, dessa geração que seria escravizada por 400 anos no Egito. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Daí Deus fala uma coisa interessante em relação a esse período de escravidão. Ele fala, na quarta geração, os seus antepassados voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Então nós temos Abraão, de Abraão nasce Isaque, de Isaque nasce Jacó, de Jacó nascem os 12 patriarcas que formam então as 12 tribos de Israel. Depois, todos estes morrem no Egito livres, sem estarem debaixo de um período de escravatura. Porém, assim que toda essa descendência dos 12 patriarcas morrem, a próxima geração, um novo faraó é levantado, e então toda aquela geração dos filhos dos patriarcas se tornam escravos no Egito. Então, lembram que Deus falou que somente na quarta geração eles voltariam para Canaã? Abraão está em Canaã. Deus fala, olha, quando a sua descendência se tornar escrava, ela ficará 400 anos como escravos. E somente a quarta geração desses escravos é que voltarão para Canaã. Então nós temos lá, Levi, por exemplo, ele gerou Coate. Então Coate foi a primeira geração de escravos dos descendentes de Abraão. Depois Coate gerou Amrão. Então, Arão é a segunda geração de escravos descendentes de Abraão. E o tal do Amrão gerou 2 filhos, que é Arão e Moisés. Esses dois vocês sabem muito bem quem são, né? Todo mundo conhece quem é Arão e quem é Moisés. Então, Moisés e Arão são a terceira geração dos filhos de Abraão, da descendência de Abraão. Deus falou que eles voltariam quando? Na quarta geração. E aí Deus encaminha a terceira geração em direção ao Canaã. Na mente desses caras, eles sabiam muito bem da promessa que Deus havia feito para Abraão, e todos eles eram conscientes da profecia, do sonho que Deus havia entregue para Abraão ainda. Então eles tinham consciência disso, eles sabiam que somente a quarta geração ia voltar. Mas ainda assim, eles estavam na direção de Canaã, porque Deus tinha prometido para eles a terra que manava leite e mel. Estavam nessa direção. Continuando, queridos, lá. Só um pouquinho aqui. Deixa eu ver onde eu parei. E aí, então,
Moisés enviam esses espias lá para a terra, e eles tinham que verificar algumas coisas, né? Eles tinham que verificar se aquele povo que morava nessa terra, que eles estavam, na verdade, retornando, né, como descendentes de Abraão, eles estavam retornando para a terra que Deus tinha prometido para Abraão. Porém, nesses 400 anos de escravidão, outros povos tomaram conta dessa terra que pertenciam a quem? Essa terra pertencia a Abraão e a sua descendência. E quando eles estão voltando para essa terra já está tomada, depois de 4 séculos, por outros povos. Então Moisés fala para eles, vejam lá, se esse povo que está lá, se ele é forte ou se ele é fraco. Vai lá e verifique isso. Se são muitos ou se são poucos. Se a terra em que habitam é boa ou é ruim. Se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Se o solo é fértil ou pobre. Se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época de início da colheita das uvas. Versículo 21, queridos. Olha o que acontece quando esses homens entram, então, na terra que Deus havia prometido que eles voltariam. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Amat. Subiram no Negueb e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uva. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Então, olha o tamanho do cacho dessa uva, né? Para que 2 precisassem carregar, né? A gente vai no mercado, a gente compra um cachinho pequenininho, né? 2 homens precisavam carregar um cacho desse. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Aí você pensa assim, só coisa boa. As notícias daquilo que eles viram ali, da questão dos frutos, porque a terra era boa. Os frutos que essa terra gerava eram frutos, na nossa concepção, pelo menos, uma coisa meio que milagrosa, né? Era a terra de Itu, lá, né? A primeira terra de Itu foi ali. Ninguém sabe o que é Itu? E por que vocês não riram? Não foi engraçado? Dá risada aí, gente. Isso aí, gostei. Versículo 26. E olha o que acontece, o relatório então. Né? O relatório no versículo 26. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão os frutos dela. Aí o verso 28 começa. Mas, daí tem o mas. O maledeto do mas. O povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb, os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Ou seja, em outras palavras, olha, Moisés, o lugar que Deus nos prometeu é um paraíso, é um lugar maravilhoso, é um lugar cheio de frutos, um lugar precioso que mana leite e mel, mas para conquistar esse paraíso, a gente terá que lutar com pessoas as quais nós não podemos vencer. Era isso que eles estavam falando. Olha, é impossível a gente entrar nessa terra que Deus nos prometeu. Deus havia feito uma promessa, gente, a 4ª geração vai voltar, vai estar aqui.
E eles chegam diante da terra e falam assim, olha, a gente não pode conquistar a terra que Deus nos prometeu. A gente lê essa história e a gente fica indignado com a incredulidade desses homens. Quando a gente olha a história antes contada, que chega até eles, a história que eles vivenciaram até então, quando eles estão lá no Egito, foi essa geração, queridos. Essa geração ainda estava viva. Foi essa geração que Deus vai lá e Deus vence todos os deuses do Egito com as 10 pragas. Lá, depois você assiste lá a série em Gênesis, onde eu falo na pregação a guerra dos Elohims, onde eu trato a questão de cada deus que foi vencido por Yahvé naquele momento das 10 pragas. Cada um dos deuses que foi vencido enquanto Deus lançava aquelas 10 pragas. Aqueles homens viram o que Deus havia feito no Egito. Aqueles homens e aquelas mulheres viram o que Deus fez com o exército do Egito, quando tentaram atravessar em perseguição o povo de Israel. Aqueles homens já tinham visto o monte fumegando e a glória de Deus se manifestando naquele monte. Aqueles homens viram de dia uma nuvem cobria eles e direcionava eles no deserto. Aqueles homens viram de noite que uma labareda de fogo, uma coluna de fogo direcionava eles durante a noite no deserto. Esses homens viram todo o poder de Deus, sabiam do que Deus era capaz, sabiam. E aí isso desafia a nossa compreensão a entender por que esses homens, essa geração que conhecia Deus, que viu coisas que Deus fez, que nós nunca sonhamos em ver. Nunca sonhamos em ver. Ontem eu estava conversando com os pais do Natan, e o assunto foi possessão demoníaca. Já estava meio perto da meia-noite. Um assunto muito bom para a gente conversar perto da meia-noite, né? E eles falando das experiências, né, com demônios. E eu ali, na verdade, falando assim, ainda bem que não foi comigo. E eles contando de uma das experiências, assim, de que quando eles entraram numa casa, você acredite quem quiser, tá? Aí, acredite quem quiser. Eu acredito porque eu sei que o mundo sobrenatural existe, né? Depois eu falo em relação à nossa conclusão desse papo. E quando eles entraram na casa, literalmente, a pessoa que estava endemoniada estava com as 2 mãos e os 2 pés na parede, andando na parede. Você estava junto? Você viu isso, Natan? Ou era o Natan que estava endemoniado? O dia que o Natan virou o Homem-Aranha. Né? Então você depois converse com o Natan. Viu essa experiência de uma pessoa endemoniada literalmente caminhar na parede. Né? Eu não sei que tipo de crente que você é, que você duvida disso. De que acha que isso não existe. Eu sei de muitas coisas. E já vi muitas coisas. Nunca vi isso daí. Graças a Deus que eu não vi. Que eu ainda posso dormir tranquilo por não ter visto isso. Mas a nossa conclusão, né, conversando sobre isso, assim, eu falei assim, que hoje, né, não estavam mais experimentando esse tipo de experiências, assim, de possessões, né, que no começo do ministério deles falavam assim, não era direto, sempre acontecendo isso, né? Eles eram conhecidos lá no bairro, como é que era? Destruidores de demônios. Metal isso aí. Né? Montar uma banda de metal e colocar destruidores de demônios. Daí eu coloco os pais do Natan para cantar na banda lá. E a gente falando isso, que hoje em dia nós não temos mais visto, né, tantas manifestações demoníacas, tantos demônios se manifestando. Né? E a conclusão é essa, que não precisa. Né? C.S. Lewis ele fala isso, que uma das estratégias de Satanás é se manter oculto, se manter nos bastidores, na surdina. A gente não precisa que o diabo faça mais nada, queridos. A televisão já está fazendo tudo. A arte já está fazendo tudo.
Política já está fazendo tudo. Todas as áreas da sociedade já estão dominadas por Satanás. E já fazendo, não precisa. A gente não precisa ver gente andando na parede. Entendeu? Na verdade, isso é uma propaganda negativa para ele. Né? Porque as pessoas estão céticas, as pessoas não acreditam mais no sobrenatural. Que o diabo existe, que os anjos do Senhor existem, de que Deus existe. Vamos falar a verdade. Se o Natan de novo, fica endemoniado de novo, né? E caminha na parede aqui de novo, fica alguém aqui dentro? Eu não fico. Eu ligo para o Brunello corre aqui libertar o Natan, porque eu não... Então, a gente não viu essas coisas acontecendo, então esse povo viu toda essa manifestação poderosa, né, da parte de Deus, e esses homens duvidavam de Deus. E às vezes eu fico pensando em mim, fico pensando em você, se nós, nessa situação, não seríamos iguais. Se a gente também não é tão incrédulo quanto esse povo. E eu tenho certeza que nós somos. No fim das contas, a gente faz parte da mesma matéria-prima que Israel fazia. Ontem, na reunião dos homens, gente, quem não pôde ir... se esforce para ir, porque, olha, todos os homens que estavam ontem lá participaram de um banquete, né? E também de um stand-up, né? Porque demos muita risada, voltei com a minha maxilar aqui doendo tanto rir ontem, né? Mas foi um tempo que a gente estava falando a respeito de algumas coisas, envolvendo também essa questão de posicionamentos, né? Do quanto a gente precisa se posicionar nesse mundo, diante das lutas, das dificuldades que nós temos enfrentado. E, lembrei porque eu estava citando isso. Porque eu estava falando, compartilhei um vídeo essa semana a respeito de um cara aí que, eu não sei qual que é a experiência real ou não dele com Deus, eu não sei de que linha da fé cristã ele participa, ou se participa ou não, mas ele estava falando isso, né, que hoje, no mundo em que nós vivemos, ninguém tem culpa de nada. Tudo é culpa do outro. Então, se eu sou pobre, a culpa é do rico. Né? Então, a pessoa negra culpa o branco, né? O índio culpa todo mundo, o pessoal culpa o capitalismo, outros culpam, né, a esquerda, então, sim, outros culpam o pai, a mãe, né? Tudo é culpa do outro, nada é nossa culpa. Daí a pessoa falava assim, por isso que eu gosto do pecado original. Porque o pecado original coloca todo mundo debaixo da mesma culpa. O pecado original, ele diz literalmente que todos nós somos um bando de desgraçados, um bando de malditos, um bando de pecadores, um bando de cocô do cavalo do bandido. É isso é o que nós somos. Nós somos esse bando. Então, quando você é assim, você não tem a quem culpar por aquilo que você é. Eu sou assim. E quando eu estou nessa condição, eu não tenho a quem culpar, logo eu não tenho que me considerar melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, mas ninguém é melhor do que eu. A gente é tudo farinha do mesmo saco, feito da mesma matéria-prima. Então, continuando lá, queridos, a partir do versículo 30, e aí eu acho legal, porque aqui começa a se levantar aqueles que, mesmo na condição, sujeitos também à incredulidade, queridos, porque todos nós estamos sujeitos à incredulidade, a duvidar de Deus, todos nós estamos sujeitos a isso, a duvidar de algumas coisas. A Bíblia está cheia de histórias de pessoas que duvidaram de Deus, Israel em especial. Mas lá no versículo 30, se levanta um homem chamado Caleb, e olha o que diz o texto. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Caleb, ele olha para aqueles supostos descendentes, né, gigantes que estavam ali, aquele povo numeroso, forte, poderoso, ele olha para aquilo ali e ele olha para o Deus dele e fala assim: isso aí não é nada. Vocês não viram o que aconteceu no Egito? O Deus a quem nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, queridos. É o Deus Criador dos céus e da terra. É o Deus que assopra, destrói todo mundo.
Assim como ele abriu o mar vermelho, ele abre a terra e engole gente viva. E ele fez isso. Quando ele desce lá do monte, o povo está pecando, ele fala, separa todo mundo aí. Separa todo mundo aí. Separou? Separou. Então tá. Bum, ele abriu a terra e engoliu todos vivos. Vivos. Esse é o Deus que nós cremos. Quem é o homem? Quem é o homem diante desse Deus a quem nós servimos? No verso 31, mas os homens que tinham ido com eles disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, e a nós e a eles. Olha que coisa mais covarde, que manifestação de incredulidade tão poderosa, né, quanto isso. Olha para os homens e acha que os homens são maiores do que Deus. Assim a gente é, muitas vezes a gente olha para esse mundo aí, para esse sistema tomado pelo diabo em todas as suas áreas e vertentes na sociedade, e a gente pensa que isso é mais poderoso que o nosso Deus. O Deus em quem eu creio, meus queridos, o Deus em quem eu creio, é um Deus todo-poderoso que é capaz de mudar a história de uma nação, se Ele assim o desejar. Amém? Se Ele assim o desejar. Nós não temos nenhuma ligação eterna com bandeiras e com terrenos físicos. O reino de Deus, quando Jesus implantou o reino dele, Ele mesmo disse, olha, o reino não pode ser visto, o reino está dentro de cada um de vocês. Amém? Nós somos o reino. Cadê o reino de Deus? Está aqui, dentro de cada um de nós. Nós fazemos parte desse reino. Daí lá no capítulo 14, queridos, no verso 1, diante de toda aquela mensagem negativa que os outros 10 homens, que tinham sido 12 enviados, 10 deles voltam com essa história negativa, somente 2 deles estavam tendo um posicionamento positivo. 2 deles criam em Deus. 10 deles duvidavam do poder de Deus. Olharam somente para as circunstâncias, para as forças contrárias e deixaram de olhar para Deus. 2 olharam para as circunstâncias e falaram, isso não é nada. Vamos lá, gente. Quem está com a gente? É Deus. Vamos lá. Vamos nessa direção. Aí no verso 1 diz assim, ó, naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Os caras, ao invés de fazerem um culto de celebração, de louvor a Deus, de esperança, de declarações de fé, de confiança em Deus, o povo todo começa a chorar. Daí eu fico pensando em mim e você. O que acontece, meu querido, na minha vida e na tua vida, quando a gente está enfrentando os nossos inimigos, os nossos problemas, as nossas lutas? A gente chora ou a gente ora? A gente esmorece ou a gente permanece firme em Deus? A gente confia em Deus ou a gente olha para as circunstâncias e fraqueja diante das circunstâncias e se entrega para as circunstâncias? Porque aqui todo o povo, com exceção de Caleb e Josué, começaram a chorar diante das circunstâncias, se entregando para as circunstâncias. No verso 2, todos os israelitas, aí olha só que a coisa começa só a piorar em tudo. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse. Olha, eu fico pensando assim que isso daqui foi como se desse uma cuspida na cara de Deus. Esse povo aqui está brincando com Deus. Esse povo aqui está cuspindo em Deus. Perdendo totalmente o respeito por aquilo que Deus havia feito na vida deles. Deus havia tirado eles lá da escravidão de 400 anos. Eles já eram a 4ª geração. Os filhos já estavam ali, desculpa, eles eram a 3ª geração já
que tinha enfrentado todo um tempo de escravidão no Egito, agora estavam indo na direção de Deus, e não estavam indo por força deles, estavam indo porque Deus tinha tirado eles, demonstrado todo o poder para eles. Eles estavam indo na direção da terra prometida. Eles falam, não, 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 deixa a terra prometida para lá, é muito difícil esse negócio de terra prometida. Muito difícil. Vamos voltar lá para o Egito, para o bem bom que a gente estava. Vamos voltar para lá. E aí o texto diz assim, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. A gente às vezes não faz isso. A gente não prefere morrer do que continuar, queridos? Às vezes a vida cristã é tão terrível, tão difícil, né, continuar, é tão difícil enfrentar, é tão difícil permanecer, que às vezes a gente prefere morrer, prefere voltar lá para a vida que a gente estava, sente saudade da vida no mundo, daquele vida vazia. Eu lembro que eu tinha meses de conversão, e cercado de amigos não cristãos, né, até então, porque eu não tinha relacionamentos dentro da minha igreja, ainda estava ligado ainda ao movimento punk, muito fortemente. O meu processo de conversão foi um processo lento, ainda que a experiência cristã foi real e automática. Eu saí de toda aquela cultura que eu estava envolvido, né, aqueles relacionamentos, aquelas amizades, bandas e tudo mais. Meus amigos falavam para mim, olha, Pipe, porque eu era cheio das ondinhas, né? Olha, Pipe, 3 meses, 4 meses você está de volta. A gente sabe disso. A gente sabe que você é uma pessoa de onda, que daqui a pouquinho você está de volta, cara. Daqui a um pouquinho você está de novo aí. Eu falava para eles assim, cara, nunca mais. Nunca mais eu volto para a vida que eu tinha. Nunca mais eu volto para onde eu estava. Faz 33 anos que isso aconteceu na minha vida. E eu nunca voltei. Nunca voltei. Até eu compartilhei essa semana um post lá, meu, dizendo exatamente para mim como é que eu enxergo essa realidade da fé cristã, depois que você foi iluminado pela compreensão da verdade bíblica, que quando você troca Jesus, queridos, por qualquer outra coisa, qualquer outra religião que seja na face da terra, qualquer uma delas, quando nós trocamos Jesus por qualquer outra religião, a gente troca Jesus por nós mesmos. Porque somente em Jesus a salvação se dá fora do homem. Todas as demais religiões, o fundamento delas é que eu, por meio dos meus esforços, por meio das minhas obras, eu alcanço algum tipo de salvação, algum tipo de reencarnação num nível superior, alguma coisa assim. A fé cristã é a única que fala assim, você é incapaz. Lendo Isaías essa semana, Isaías falando assim, que as nossas obras são como trapos de imundícia. Isaías fala. A minha obra, aquilo que eu faço por mim mesmo, para Deus são como trapos de imundícia. Não vale para nada. O que você faz com um trapo de imundícia, querido? Você guarda no guarda-roupa assim para ficar bem? Para feder todo o resto? Não, trapo de imundícia é trapo de imundícia. Não serve para nada. Não serve para nada. Para Deus é isso. Essas são as nossas obras. Então, Jesus é isso. Então, quando a gente cogita, ou como eu vejo muitas vezes, porque o crente parece, sabe, um leão que você coloca assim numa jaula e você deixa o cara sem comida, sem água. Tem gente, queridos, que quando se divorcia, por exemplo, é a mesma coisa que você soltar, abrir uma jaula assim, falar assim, vai desgraça. O cara vai e pega geral mesmo. Passa o rodo geral. Entendeu? No outro dia, mal saiu do processo em que estava, já está lá no Instagram, na academia, né?
postando fotinho assim, né? Esse tipo de coisa, entendeu? Já está no mercado, passando o rodo. Meu Deus, na época que eu era jovem ainda sou jovem, velho é a mãe, né? Mas naquela época, terminava um relacionamento, ficava 2 anos sem ter outro relacionamento. A minha vida não era movida por isso. A vida era movida em buscar a Jesus, amar a Deus, servir a Deus. Esse era o foco. O foco não era isso. Hoje, meu Deus do céu, a gente não consegue ficar uma semana sozinho, sem ficar endemoniado e subir pelas paredes. Vai ver que era por isso que o Natan estava ainda. Não consegue. Não consegue ser completo em Cristo, em Deus. Ser satisfeito por essa relação em Deus, que é suficiente para mim e para você, amém? Se Ele de repente decidiu que a gente vai ficar solteiro por resto da vida, que fique, amém? Que fiquemos, que assim seja. Não estou desejando que você morra, tá, meu amor? Não é isso que eu estou falando, tá? Então eles agora têm o desejo de ou morrer, né, lá no Egito, ou morrer no deserto. Porque lá no versículo 3, olha o que eles falam. Agora o negócio de Moisés, eles voltam isso para Deus. Eles falam assim, por que o Senhor está nos trazendo para esta terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra? Não seria melhor voltar para o Egito? Que tipo de gente retardada que fala uma coisa dessa, queridos? Fala assim, mas Deus foi lá, todo aquele trabalhão. Para que aquele trabalhão todo? Para agora nos trazer aqui, deixar a gente ser morto, ser levado como escravo novamente por outro povo. Eles estão dizendo claramente que Deus é um tipo de Deus burro, que não planeja direito os seus planos. Um Deus que cumpre. Não sei se eu escrevi certo aqui. Um Deus que promete, sem medir, se poderá de fato cumprir aquilo que prometeu. É isso que eles estão falando para Deus. Deus é um tipo de Deus que ele promete uma coisa, mas ele não cumpre, ele não consegue medir ainda, porque acho que ele não viu o tipo de promessa que ele tinha feito. E tudo estava claro na mente deles. A promessa que Deus tinha feito para Abraão. Estava claro. Eles sabiam que Deus tinha prometido a terra de Canaã para a descendência de Abraão. Aí no versículo 4, e disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Ao invés de confiarem em Deus e lutarem pela promessa, eles preferiram voltar para a escravidão egípcia. Muita gente faz isso, queridos. Talvez nós que estamos aqui hoje. Na primeira luta que se coloca entre ela e a promessa de Deus, ela abraça a escravidão do mundo e vai para a galera. Eu não quero servir um Deus que me faz lutar para conquistar suas promessas. Prefiro ser um escravo, onde eu não preciso lutar por nada, ao mesmo tempo que não usufruo das bênçãos de Deus. Será que nós não agimos assim no nosso dia a dia? Quando a gente passa por lutas e por dificuldades, e essas lutas e dificuldades se colocam entre nós e a promessa de Deus para a nossa vida. Porque na mesma concepção em que Deus tira o povo do Egito e está levando o povo agora para Canaã, nós também estávamos, de alguma forma, vivendo uma vida de escravidão. Jesus nos liberta dessa escravidão,
Da mesma forma como os primogênitos foram salvos porque o sangue do Cordeiro foi colocado nos umbrais da porta, assim Jesus também, porque esse sangue simbolizava ele, era a sombra dele, agora nós somos tirados e nós estamos caminhando na direção da eternidade. A eternidade está ali. Para alguns de nós pode chegar essa semana a eternidade. Para muitos já chegou. Para nós pode chegar. Amém? Amém? Quem quer ir para o céu, queridos, aqui? Ninguém quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu, né? Mas amanhã, quem ir para o céu amanhã? Aí ninguém, já muda a conversa, né? Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Assembleia aqui, no grego, a tradução grega, a palavra para assembleia aqui, qual que é? Eclésia. Certo? Assembleia. Então não era um indivíduo ali, era a igreja. Certo? Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. Rasgar as vestes, queridos, ali é uma atitude de indignação diante do que estava acontecendo. Eles não estavam acreditando no que estava acontecendo. Eles olham para aquele povo falando aquelas coisas para Deus. Eles veem ali os seus líderes, Moisés e Arão, prostrados em terra, diante de toda a assembleia, diante de todo o povo. Aqueles líderes não acreditam no que eles estão ouvindo. E eles se ajoelham. E aí Josué e Caleb, diante de tanta indignação, eles rasgam as suas vestes. E olha só o que eles dizem. E disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde manam leite e mel, e a dará a nós. Quem que dará a terra para eles? Deus. Essa era a diferença entre Caleb e Josué e todo o resto que estava ali. Que todo o resto que estava ali achava que a conquista de Canaã era um mérito deles. Era pelo esforço deles, pelas forças deles, simplesmente. Caleb e Josué eram os únicos que olhavam para aquilo lá e sabiam que quem ia dar para eles era Deus. Por meio deles, por meio da luta deles, sim, mas era Deus que ia estar com eles. Essa que é a diferença. Aí no versículo 9 ele fala assim, ó: somente, queridos, não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra. E aí ele fala, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Não tenham medo deles. Mas olha o que o versículo 10 diz. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Então, quando Deus olha para o que estava acontecendo, porque somente Caleb e Josué permaneceram crendo em Deus. E o texto diz que todo o resto do povo queria apedrejá-los por causa do que eles estavam falando. Como que esses caras podem acreditar em Deus? Como que esses dois caras podem confiar em Deus? Não é possível. Não é possível que esses caras que estavam lá com a gente, que viram tudo que Deus fez, como que esses caras continuam confiando em Deus? Era a mente deles. Para Caleb e Josué era assim, como é que vocês podem não acreditar nesse Deus? Como vocês podem ser tão incrédulos? Como vocês podem não confiar nesse Deus que amou vocês e tirou vocês de lá? No verso 11, Deus então vem, e aí Yahvé disse a Moisés: até quando este povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles?
O que esse texto está demonstrando para mim e para você, queridos? A gente até brincou com essa ideia, né, de uma pessoa endemoniada subir numa parede. O que esse texto demonstra, e todo o Antigo Testamento demonstra, e muitas vezes no Novo Testamento a gente vê isso demonstrado claramente, é que manifestação de milagre, de sinais, de prodígios, não gera aquilo que é mais poderoso sobre a face da terra, que é a fé. Tem gente que nunca viu nada, e o Senhor Jesus ainda falou, olha, Tomé, você crê porque você viu, mas bem-aventurado aqueles que nunca viram nada e creram, e continuam crendo. Porque o que tem de gente que vê milagre acontecendo, vê paralítico andando, vê morto ressuscitando, vê cego voltando a enxergar, vê curas milagrosas e poderosas da parte de Deus, vê gente endemoniada subindo parede, e hoje não está em lugar nenhum. Hoje está vivendo um outro tipo de realidade, mas não está mais no reino amando o Senhor Jesus. E aí ele fala, eu os ferirei com praga e os destruirei. Mas de você uma nação maior e mais forte, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. E aí aqui acontece, queridos, o poder do mediador. Moisés, ele era uma espécie de sombra de Jesus. Ele tipificava Cristo no Antigo Testamento, né? O Lucas estava falando isso no domingo passado. Aí o texto vai dizer assim, Moisés disse ao Senhor, então os egípcios ouvirão que pelo teu poder fizesse esse povo sair dentre eles. E falarão disso os habitantes dessa terra. Eles ouvirão que tu, ó Senhor, estás com este povo e que te veem face a face. Senhor, e que a nuvem paira sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se exterminares esse povo, as nações que ouvirem falar do que fizestes, dirão, o Senhor não conseguiu levar esse povo à terra que lhes prometeu em juramento. Por isso os matou no deserto. Olha o jogo de palavras assim, que Josué está falando para Deus. Deus, é o seguinte, você pode matar todo mundo. Você é Deus. Mata quem você quiser. Você pode acabar com todos eles. Mas sabe de uma coisa, que se você fizer isso, o conhecimento que terão de você foi que você fracassou. Que você não foi suficiente para cumprir a tua promessa para esse povo. Moisés fala isso para Deus. Ousado isso. Mas agora que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais, até a 3ª e 4ª geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade desse povo, assim como a tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. E o Senhor respondeu, eu os perdoarei conforme você pediu. Que coisa tremenda, né? Deus fala, eu vou destruir todos eles. Moisés se levanta como mediador entre o povo e Deus e fala, Deus, não faz isso. Porque se você fizer isso, é o teu nome que será colocado em jogo. Por isso que a fidelidade de Deus, queridos, é uma coisa tremenda. Porque Deus permanece sempre fiel, apesar da nossa infidelidade. Porque se Deus dependesse da nossa fidelidade para ser fiel, a gente estava lascado, não estava? Eu estava lascado. Se dependesse da minha fidelidade, eu estaria lascado. No entanto, Deus diz, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade,
eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os canadeus habitam nos vales, amanhã deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. E aí a gente vê aqui uma coisa interessante, que Deus já havia previsto toda a rebelião desse povo. Quando Deus promete a Abraão, fala, olha, somente na 4ª geração voltará. E o que está acontecendo aqui? A 3ª geração não entrou em Canaã. Foi liberta da escravatura, indo na direção de Canaã. Deus já havia previsto essa rebeldia, esse espírito que estaria de incredulidade sobre eles, e por isso Deus fala, somente na 4ª geração é que voltarão para Canaã. E aí o texto também fala aqui uma coisa interessante, que eles partiram em direção aonde, queridos? Em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. Onde estava o Mar Vermelho? Que mar que eles tinham atravessado? Entendeu? Então tá bom, vocês querem o Egito? Então, boa viagem. Vai para o mundo, vai experimentar aquilo que você tem saudade, vai lá para morrer lá. Vai para a escravidão, povo incrédulo. É o que Deus está dizendo para aquele povo. Não querem as minhas promessas? Então volte, estão lá. E Deus fala, então, aqui vocês não entram. Porque esse lugar não é para vocês. Porque vocês não creram em mim. Então agora vocês voltem na mesma direção de onde eu tirei vocês. Na direção do Mar Vermelho. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão. Estou quase terminando, queridos. Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Olha só. Então tá bom, eu responderei as orações de vocês. Vocês querem, estão com saudade do Egito? Ok. Levarei vocês de volta para lá. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento a que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Olha como que Deus está revertendo toda a situação. Eles falam, não, Deus, a gente não vai entrar em Canaã, porque se a gente entrar em Canaã, os nossos filhos serão tomados e levados como despojos pelos povos pagãos que estão ali. Então eu falei, não, pode deixar. Eles vão entrar, vocês que não vão entrar. E eles vão usufruir de tudo aquilo que eu havia prometido. Mas vocês, porque não creram em mim, não entrarão na terra. Deus está falando. Vocês acham que eles não vão entrar? Não, eles vão entrar. Isso que eu acho magnífico em Deus. No poder de Deus. Porque Ele fala, Ele declara, vai acontecer. E vai acontecer. E foi o que de fato aconteceu depois no restante da história. Quando a gente começa o livro de Josué, quando Moisés morre, Moisés é o último daquela geração, toda essa geração morre no deserto. E inclusive Josué, e inclusive Arão, morrem no deserto, sem entrar na terra de Canaã. Somente Josué e somente Calebe, que era da mesma geração de Moisés e Arão, entram naquela terra. E os filhos dessa geração. Mas aquela geração não entra. Versículo 32, os cadáveres de vocês, porém, cairão nesse deserto. Os filhos de vocês serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Eu não vou matar vocês, mas vocês vão caminhar nesse deserto até todos vocês morrerem. E os filhos de vocês, por causa de vocês, sofrerão junto com vocês essa peregrinação de 40 anos no deserto por causa da incredulidade de vocês.
E aí, quando eu penso nisso, eu penso em mim como pai. Eu penso em muitos aqui como pais. Eu penso em muitos que hoje não estão no reino e que são pais. Pessoas que têm negado para os seus filhos isso aqui. O ensino da palavra, a comunhão com a igreja, o servir como igreja, o estar no reino, orando pelos filhos, clamando pelos filhos. Não tem dado aos filhos esse legado da fé. O legado de ser pessoas, famílias que creem, que servem a Deus como famílias. E que daí os filhos têm que caminhar com a gente lá, né? Esse tipo de realidade, a qual não é a realidade do reino. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Aí olha que coisa interessante que Deus fala. Por que 40 anos? Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Aqueles 40 dias que eles entraram na terra para espiar a terra e ver a terra, e depois entrar e viver o resto dos seus dias, mais 40 anos nessa terra, por causa desses 40 anos em que eles estiveram lá, e eles viram, e a fé deles foi abalada por causa daquilo que eles viram, e deixaram de crer em Deus, e trouxeram todas as notícias negativas e espalharam isso para todo o povo, por causa desses 40 dias. Cada um desses dias se tornará um ano, e então, portanto, vocês ficarão 40 anos. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim nesse deserto, aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés na missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele ao espalharem um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar o relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. Deus fulminou eles. Aqueles 10 homens que haviam trazido toda aquela má notícia para Deus. De todos os que foram observar a terra, somente Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, sobreviveram. Quando Moisés transmitiu essas palavras a todos os israelitas, aí sim, eles choraram amargamente. Tinham chorado pelas notícias, e agora quando o próprio Deus fala assim, por causa disso que vocês fizeram, acontecerá isso, e agora eles choram por outro motivo. Motivo por terem sido levados pela incredulidade daqueles 10 malditos que tinham trazido aquelas notícias. E agora Deus então estava falando para eles assim, assim será. E agora eles estavam colhendo o fruto da sua incredulidade. Na madrugada seguinte, subiram para o alto da região montanhosa e disseram, subiremos ao lugar que o Senhor prometeu, pois cometemos pecado. Moisés, porém, disse, porque vocês estão desobedecendo a ordem do Senhor, isso não terá sucesso. Eles não aceitam que agora, aquilo que eles tinham feito, por causa daquilo, eles não iam mais conquistar aquela terra. Então eles decidem ir por eles mesmos. Não tinham aprendido nada ainda. E agora eles decidem desobedecer a Deus mais uma vez. Eu falei, não, esquece aquilo ali. Lá vocês não entram mais. Agora vocês vão no caminho do deserto, naquela direção. Eu falei, não, a gente não quer ir para o deserto, a gente quer voltar para lá. E Moisés fala assim, queridos, esqueça. Esses planos de vocês serão frustrados. E olha o que o texto continua dizendo. Não subam, porque o Senhor não está com vocês. Vocês serão derrotados pelos inimigos. Aí sim, agora sim, porque vocês não crerem em mim, se vocês entrarem lá, agora de fato, todos os seus medos vão se concretizar na vida de vocês. Vocês serão vencidos pelos inimigos, porque eu não estarei com vocês. No tempo em que eu estaria com vocês, vocês deveriam confiar em mim, crer em mim, aí sim vocês derrotariam
todos os inimigos nas suas vidas. Mas por acreditarem que eu não era suficiente para derrotar. Agora pode ir, querido. Vocês podem ir com um exército 100 vezes maior do que aquele. Agora vocês serão derrotados pelo inimigo. Esse é o preço, querido, da dúvida, de não confiar em Deus, de achar de que Deus não nos conduz, de achar que nós só podemos por nós mesmos. Por isso que eu abomino esse tipo de teologia antropocêntrica. Que o homem é a menina dos olhos de Deus. Deus não consegue existir sem ele. Eu gosto de teologia que diz, nós não somos nada sem o Senhor. Que se fundamenta sobre a verdade que diz, sem mim não podeis fazer absolutamente nada. Nada. Nós estamos indo na direção da terra prometida, queridos, da eternidade. Já somos salvos, já fomos tirados da vida que nós vivíamos e nós estamos indo na direção de lá. E Deus nunca falou que a gente ia sozinho, que nós venceríamos nossos inimigos por nossas próprias forças, que Ele não nos sustentaria durante esse tempo. Deus quer fazer com que a gente usufrua da presença dEle enquanto nós estamos indo para a eternidade, e não que sejamos um povo incrédulo que duvide de Deus. Pois os amalequitas e os cananeus os enfrentarão ali, e vocês cairão à espada, visto que deixaram de seguir ao Senhor, Ele não estará com vocês. Apesar disso, eles subiram desafiadoramente no alto da região montanhosa. Mas nem Moisés, nem a arca da aliança do Senhor saíram do acampamento. Então os amalequitas e os cananeus que lá viviam desceram e os derrotaram e os perseguiram até Ormá. Por que esse texto tem tudo a ver comigo, com você, com a minha e a tua caminhada? Eu acho que, para finalizar, queridos, tem um texto lá em Hebreus 11, 8 a 10, onde o autor de Hebreus liga a promessa que Deus faz para Abraão com a mesma promessa pela qual a gente caminha no dia a dia. Hebreus fala assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, como herdeiros com ele da mesma promessa. E aí o versículo 10 diz: porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Deus. Isso tem a ver comigo, com você ou não? Nós, como povo de Deus, libertos da vida de escravidão, estamos indo em direção a essa cidade celestial, cujo construtor é Deus, que nos prometeu: eu vou preparar lugar para vocês e voltarei para vos buscar. Por isso, se mantenham crendo, queridos, diante das lutas, dos inimigos, dos desafios. Não se deixe esmorecer. Não se deixe ser vencido por aquilo que se coloque entre você e a eternidade. Continue crendo. Não ache que seja pelas próprias forças, mas sim porque o Senhor está presente. Porque aquele que nos tirou, nos prometeu, e aquele que nos tirou é aquele que vai nos conduzir o tempo todo. Em nenhum momento Deus teve algum tipo de ilusão que eu e você poderíamos chegar lá pelas nossas próprias forças. O que é lindo no Novo Testamento, na revelação do Novo Testamento, é porque quando a gente olha, do ponto de vista do Novo Testamento, a gente olha para trás, para o Antigo Testamento,
A gente vê Deus dando leis para os homens, e vocês acham que Deus tinha algum tipo de expectativa de que nós seríamos capazes de obedecer aquilo ali? Não. Aquilo ali foi dado para que a gente tivesse a consciência da nossa incapacidade de sermos salvos por nós mesmos. E aí tem um monte de crente, gente, que hoje é crente, que hoje se diz salvo em Cristo Jesus, que ainda continua crendo que é por meio dele. Todas as vezes que a gente fala que se alguém que está em Cristo morre numa situação de pecado, e a gente diz que essa pessoa vai para o inferno porque ela morreu numa situação de pecado, o que nós estamos dizendo, em outras palavras? Que a salvação é por meio do esforço humano. Antes eu estava condenado. Jesus me tirou da situação em que eu estava, porque não tinha como eu me salvar. E Deus me coloca na condição da graça. Eu sou salvo pela graça. Eu já estava condenado. Mudou alguma coisa aqui? Não. Continua sendo uma realidade que sem a graça, indiferente. Se eu morro sem a graça, eu posso estar fazendo um jejum de 40 dias. Eu posso fazer o que eu for, fazer boas obras. Lembra que eu falei das demais religiões? São as demais religiões que pensam assim. Não nós. Não nós. Porque nós somos pecadores, continuamos sendo pessoas que cometem erro. E aí é uma questão de sorte, né? Deus nos tira daquela condição, nos dá a graça e agora, querido, é questão de sorte. Se você acordou naquele dia, e naquele dia você de manhã fez teu tempo de oração, tua devocional, manteve uma vida de santificação durante aquele dia, e naquele dia, pela graça de Deus, você ser levado, entrar na terra, né, de Canaã, amém. Né? Agora, segundo alguns, não. Se naquele dia você está no trânsito, porque pecado é pecado, né? Certo? Quando eu falo pecado, a primeira coisa que a gente pensa é que é uma pessoa que morre numa situação de tchaca-tchaca na buchaca. A gente só pensa isso. Mas você está lá no trânsito, né? Alguém te fecha, você corre atrás do cara, xinga o cara sai do carro, dá um tiro em você. Daí, você perdeu a tua salvação por causa disso? Se perdeu a salvação, o que eu estou declarando é que ela sempre dependeu de mim. E Deus falhou ao me conduzir entre a vida que eu levava até a eternidade, porque eu falhei, então Deus falhou em me salvar. Você crê que Deus vai falhar com você, querido? A gente vai fazer parte dessa geração que no processo de caminhada falhou porque não confiou que Deus ia conduzi-lo até a eternidade. É isso que a gente diz para Deus. Nós somos uma geração que fomos libertos, confiamos plenamente que Ele vai nos conduzir até a Canaã celestial, até a cidade celestial que nos aguarda. Amém?